E a saga do Peter Morales, também conhecido como Spider-Chola, continua. A Marvel/Disney lançou mais 3 episódios, eu assisti e vim aqui falar pra vocês o que eu achei. Será que melhorou? Será que continuou lacrando muito? Você vai saber logo depois da vinheta. Você provavelmente sabe muito bem como é difícil conseguir patrocínio falando umas verdades inconvenientes que os canceladores detestam ouvir. E é justamente por isso que a iniciativa Método BWay do mestre Jonas Bressan é tão importante para os criadores de conteúdo cancelados. Como um verdadeiro Nick Fury, o Jonas reuniu a Liga Nerdola e deu seu apoio para que a gente pudesse continuar travando a nossa guerra ideológica. E que aprender a falar inglês é extremamente importante para sua vida, acho que eu nem preciso dizer, né? Você já sabe disso. Só que agora você tem mais um ótimo motivo para investir na sua educação. Saiba que ao aprender inglês com o Método BWay, você também vai estar ajudando a financiar todos aqueles criadores de conteúdo que defendem o que você acredita. Então, esse é o momento de começar os estudos e se juntar à liga nessa batalha. Se você já tem o inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o Método BWay para quem ainda não é. De repente, pode até mesmo ser um ótimo presente. Utiliza o link que tá ali na descrição do vídeo para garantir R$200 de desconto, enquanto me ajuda a permanecer na linha de frente. Juntos, eu sei que a gente consegue virar esse jogo. Agora sim, bora voltar pro tema do vídeo. Olha, eu não vou mentir. Esses 3 novos episódios que saíram são bem melhores que os 2 primeiros. Mas ainda assim tem um monte de problemas. Mas pelo menos dessa vez eu acho que os problemas foram mais por decisões criativas altamente questionáveis do que por lacradas em si. O que não significa que não teve lacrada. Teve sim. Só que numa quantidade menor. Quer dizer, os problemas, né, as principais lacradas do primeiro episódio continuam nesses outros também. Mas eu não vou ficar aqui falando novamente da ambientação de forma geral, né, repetindo tudo que eu falei no primeiro vídeo. Então, lacradas novas mesmo não foram tantas. Nova York continua sendo uma cidade altamente diversa, de um jeito completamente forçado. O elenco continua sendo composto praticamente só por minorias identitárias, e quando um branco aparece é sempre para fazer papel de vilão. Na verdade, é tão raro encontrar um branco que não seja escroto nessa série que eu cheguei a notar. Finalmente apareceu o primeiro no 5º episódio. Aparece o primeiro branco que não é escroto, que não é vilão, que não é feito pra você odiar, que é o treinador do Lápide. Ok, é um cara que praticamente não tem relevância, mas até onde eu percebi, ele é realmente o único branco que tem mais do que 2 diálogos nessa série, que não é um completo escroto. Tirando, é claro, o Peter e a Tia May, que, como eu falei no primeiro vídeo, eu questiono se eles realmente são brancos, né? Eu acho que eles não são Parker, eles são Morales nessa animação. Mas beleza, o 3º episódio, que foi o primeiro episódio novo dessa semana, ele já começa com uma cena que eu achei um tanto revoltante. O Norman Osborn acabou de descobrir que o Peter é o Homem-Aranha, e aí o gênio Peter Parker não conseguiu pensar em nenhuma desculpa, sabe? Ele inventou a coisa mais idiota possível para tentar despistar o Norman. Ele tinha sido flagrado por uma câmera de segurança da Oscar porque ele decidiu vestir o uniforme de Homem-Aranha dentro da empresa. E aí, o que essa mente brilhante inventou? Ah, Sr. Osborn, isso certamente foi uma pegadinha da sua equipe de segurança. Eu pensei muito sobre isso e é a única explicação. Sério, foi muito idiota, foi muito ridículo. Eu poderia dar uma colher de chá falando que o Peter, apesar de ser um gênio, ainda é muito jovem, então ele é meio ingênuo, meio inocente. Mas sei lá, cara, do jeito que a cena foi montada, ele só parece um idiota. Eu nem sei se eu posso dizer que ele parece, porque a cena confirma que ele é um idiota. O próprio Norman fala pra ele: pelo amor de Deus, Peter, você poderia só ter dito que o Homem-Aranha era seu amigo ou alguma coisa assim. Qualquer desculpa mais óbvia que fosse seria mais convincente do que uma pegadinha da equipe de segurança. E o Norman ainda fala: aquela câmera que te flagrou é uma que só eu tenho acesso, nem tem uma equipe que consegue acessar aquelas imagens. Tudo bem que, como ele foi flagrado vestindo o uniforme do Homem-Aranha, eu também acho que a própria desculpa que o Norman sugeriu seria meio estúpida. Ah, eu sou amigo do Homem-Aranha, por isso eu estava me vestindo como Homem-Aranha. Ou seja, o Norman também não foi um gênio tão inteligente assim. O mais óbvio seria falar o quê? Era só uma fantasia, um cosplay. Pô, eu gosto muito do Homem-Aranha, sou fã dele, fiz uma fantasia, tava indo numa festa, sei lá. Enfim, o episódio começa bem mal. Mas depois dá uma melhorada, porque o Peter tem uma conversa com o Norman, onde ele demonstra uma maturidade mais ou menos impressionante, sabendo que essa é uma série do MCU. O Norman estava todo empolgado querendo trabalhar junto com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha salvou o filho dele, né? Só que o Peter, de forma responsável, fala que ele precisa fazer aquilo sozinho, porque se ele colocar mais alguém no meio da sua vida de herói,
ele pode estar colocando essas pessoas em risco. Então seria melhor que ele se afastasse do Norman e da Oscorp. Bacana, olha só, um Peter responsável, incrível. Mas por que essa cena não é perfeita? Porque, aqui eu vou precisar ser repetitivo, não tem outro caminho. Falta tio Ben nessa motivação. E cara, eu juro que eu não tô só sendo chato quando eu falo isso. Eu sou um fã chato, mas é que nesse caso, você sente que a motivação desse Peter, sem ter todo o dilema do tio Ben, de poder e responsabilidade, de ter aprendido uma lição, acaba sendo uma coisa muito mais vazia. É tipo, eu sinto que eu preciso ajudar as pessoas, sabe? Eu ganhei esses poderes por alguma razão e eu tenho que ajudar o próximo. Bacana, ok, é um super-herói, tá preocupado com as pessoas, ele tem bons valores. Só que, cara, isso é tão, mas tão mais pobre do que a construção do personagem clássico, do personagem original. Mesmo que seja num universo alternativo, eu sempre falo o quanto isso me incomoda, o quanto isso mata a individualidade do Peter Parker. Eu não consigo entender o fã que simplesmente aceita tranquilamente essa ideia de que o Peter, sem o tio Ben, sem a lição que ele aprende com o seu ato de negligência, ainda é exatamente a mesma pessoa. Exatamente o mesmo personagem, ele vai fazer exatamente as mesmas coisas. Porque, novamente, em outras palavras, isso é o mesmo que dizer que a morte do tio Ben é inútil para a história do Peter. Então sim, isso continua me incomodando bastante. E eu sei, isso já estava estabelecido desde os episódios anteriores, mas cara, se você não tem essa parte da construção do personagem para apresentar, então eu não sei se vale você ficar tentando bater nessa questão da motivação dele, porque ela acaba sendo vazia e incompleta. Porém, ainda nessa cena do Peter conversando com o Norman, tem mais um outro ponto positivo. Sim, nesses 3 episódios novos, tem mais coisas positivas que vai dar pra elogiar. Logo que o Norman começa a analisar o traje do Peter, ele já sai sugerindo algumas melhorias. Ele fala que a máscara poderia ter uma visão noturna, né, nas lentes, ele poderia ter acesso ao rádio da polícia, à comunicação da polícia. E aí o Peter fala, então, mas a minha máscara já tem isso. Ok, achei legal. Beleza. Finalmente valorizando um pouco da inteligência do Peter, um pouco da genialidade dele, mostrando que, mesmo com muitas limitações tecnológicas, ele já tinha feito algo que um grande gênio, num grande laboratório, tinha pensado ali. O Norman elogia também as teias mecânicas que ele fez. Talvez essa seja a parte mais positiva desse episódio, porque depois disso já começam a aparecer mais problemas. Novamente a minha sensação de que a gente está vendo uma animação do Peter Morales se acentua, porque a maior parte dos vilões continua sendo uns buchas aleatórios. E o pior, toda vez que aparece um vilão clássico do Aranha, ele tá altamente descaracterizado. É bizarro, cara. Praticamente não tem um único vilão nessa série que você bata o olho e consiga realmente reconhecer e identificar como um dos vilões da galeria do Aranha. Eu até poderia dar uma passada de pano pro aspecto de adaptação, não precisa ser exatamente a mesma história, mas cara, mudar totalmente o status de todos os vilões, pelo amor de Deus. Pô, naquela animação de 2008, se eu não me engano é 2008, do Espetacular Homem-Aranha, que eu já elogiei várias vezes, você tem algumas mudanças também. Ou seja, não é um problema você adaptar uma ou outra coisa, mas, pô, não tudo, cara. Uma das adaptações mais gritantes daquela animação, por exemplo, é colocar o Ed Brock para trabalhar num laboratório junto com o Peter, ao invés de trabalhar com ele no Clarim Diário. E ter também uma relação de amizade anterior à relação de rivalidade. Mas apesar disso, é uma adaptação que funciona, ok, sabe? Você mudou um pouco o contexto de um personagem, mas você ainda sente muito da essência do Ed Brock e do Venom ali. Aqui não, tem muitos vilões que são totalmente outra coisa. Nesses episódios aparece o Escorpião, só que não como Escorpião ainda, apenas como Mac Gargan. E ao invés de ser um bandidinho qualquer que o J. Jonah Jameson pega pra transformar num super vilão, que é uma história que eu reconheço que hoje em dia talvez não funcionasse tão bem. Mas ainda assim, ao invés de ser um bandido que é aperfeiçoado por outra pessoa, poderia ser aperfeiçoado pelo Consertador, que nessa animação não é o Consertador, é o Dr. Octopus. Enfim, ao invés de ser esse vilão solitário, independente, ele virou um líder de gangue. E eu até poderia falar, ok, não é uma mudança tão ruim assim, vai, sabe? Você tá talvez elevando um pouco o status do Mac Gargan. Se você já não tivesse várias gangues e vários líderes de gangue no cartel de vilões do Aranha. Inclusive você tem outros personagens que estão de fato muito ligados a gangues, ou então a máfia nova-iorquina, só que aí eles estão totalmente rebaixados ao papel de capangas, que é o caso do próprio Lápide, que tá tendo uma construção, provavelmente ele vai chegar ao posto de ser realmente um líder de gangue, e também é o caso do Cabeça de Martelo, que já foi subordinado de alguns outros mafiosos, mas ele também já foi um líder de território, sabe? Ele poderia cumprir esse papel, mas aqui ele virou praticamente só, sei lá, um idiota, ele é chamado de motorista da van uma hora. E aí ele tá num grupo que também parece como uma ganguezinha,
com outro personagem que é estranho nesse contexto, porque é outro lobo solitário que geralmente aparece para ser utilizado mais como um espião, sabe? É um vilão mais psicológico do Aranha, que é o Dimitri, mais conhecido como o Camaleão, que não tem nada a ver com o Camaleão. Eu só percebi que era ele porque falaram o nome Dimitri. Os personagens, eles estão quase irreconhecíveis, assim. Eles estão sempre muito diferentes em personalidade, em função e muitas vezes em aparência. Eu não sei se eles decidiram mudar a droga toda pra tentar atenuar as mudanças lacradoras. Tipo, ei, a gente não tá mudando só pra lacrar, só pra fazer o personagem virar uma minoria. A gente tá mudando todos. Às vezes o personagem é branco e continua branco, mas agora ele é ruivo, ou agora ele tem barba. Eu realmente não sei. Por que mudar tanto todas as coisas? Não tem nenhum fã que vai gostar dessa ideia. Você assistir uma animação inspirada nos quadrinhos, ou até em outras obras, em outras adaptações do personagem, e você não conseguir identificar praticamente nenhum personagem que aparece na tela, porque todos estão totalmente descaracterizados. O Dr. Octopus, pelo menos, continua parecido em visual, mas ele tá tendo a função do consertador nessa trama, que é um vilão que fica construindo equipamentos para outros supervilões. E todos os vilões clássicos que aparecem são completamente secundários. O foco tá sendo só nos personagens mais bucha, assim, praticamente desconhecidos, até pelos leitores mais assíduos de quadrinhos. O que, como eu disse antes, reforça a minha impressão de que não é uma série do Peter Parker. Mas ok, os primeiros vilões novos que o Peter enfrenta são um casal de buchas que foram aprimorados pelo consertador Dr. Octopus. E aí essa cena é feita pra gente perceber que o Peter é um merda que não consegue lidar com esses buchas sozinho. Ele realmente só consegue lidar com uns bandidinhos genéricos que não tem nenhum tipo de poder, e assim ele se dá conta de que ele precisa do Norman Osborn. E ele verbaliza, ele fala com todas as letras, é pra mostrar que, mais uma vez, temos um Peter Parker que tem que ser altamente dependente, porque ele não pode se virar sozinho. O Peter Morales fala que precisa de alguém no comando, até pra enfrentar dois buchas. As cenas de ação continuam não empolgando, a animação, cara, ela é muito fraquinha. Então, os vilões já não são interessantes. A animação não é legal, não é bonita. As cenas de luta não empolgam muito. Mesmo deixando todos os problemas de adaptação, de roteiro e de lacradas de fora, ainda assim é uma série muito fraca. É muito triste. O amigão da vizinhança, como eles colocaram no título dessa animação, pô, merecia muito mais do que isso. Desses 3 novos episódios, o terceiro foi meia boca, teve alguns momentos interessantes e outros mais ou menos. O 5º episódio foi o melhor. E o 4º episódio foi de longe o pior, porque foi mais ou menos uma adaptação de uma saga das HQs chamada Crise de Identidade. Inclusive, se eu não me engano, o título do episódio também é isso. Só que aí sim eles fizeram uma adaptação totalmente de qualquer jeito, ridícula, assim, foi comédia pastelão bizarra. Eu nem lembro muito bem o que acontece na HQ nessa saga, eu acho que o Peter é dado como morto e aí ele cria outros uniformes e outros nomes de herói para poder continuar atuando sem as pessoas saberem que o Homem-Aranha estava de volta. Então ele realmente tenta fazer com que esses outros uniformes sejam o mais diferentes possíveis para não reconhecerem o jeito dele de lutar. Então tem uma roupa meio Batman, mais sombria, tem uma roupa mais super-herói mesmo, tem um outro que é tipo libélula. E tem uma versão, que acho que é a mais legal delas, que nem aparece nessa animação, que, se eu não me engano, o nome é Ricochete, que acaba sendo o mais parecido com o Homem-Aranha. E aí, como ele tá criando essas outras personas pra continuar combatendo o crime, é a crise de identidade, né? Eu nem achei que, conceitualmente, essa adaptação foi tão problemática, porque até que faz sentido, vai, antes de ele encontrar o seu uniforme clássico, né, o que ele de fato iria vestir, ele testar algumas outras coisas até chegar no resultado ideal. Mas sei lá, é uma saga tão merda de você escolher pra adaptar, e ela ficou tão ridícula e boba. Ele tenta o primeiro uniforme e aí ele se enrola todo na capa. Ele tenta o segundo e aí não tem nada a ver com o Homem-Aranha, porque ele tá só voando com uma jetpack. Ele tenta o terceiro e as pessoas acham muito assustador e não combina com ele. Até que finalmente vão pro uniforme de Homem-Aranha, que na verdade é o uniforme da Fundação Futuro, que aqui, né, eles também tiraram completamente o significado desse uniforme nas HQs, que é o uniforme que ele utiliza quando ele integra o Quarteto Fantástico, né, para substituir o John Storm. Só que, como ele não queria realmente substituir o Tocha Humana,
eles acabam criando um novo nome pro grupo e aí vira a Fundação Futuro e eles usam aqueles uniformes brancos. E aí só pegaram esse uniforme, que ele já usou nas HQs, e utilizaram para ser o protótipo do uniforme de Homem-Aranha. São adaptações, ok, mas, cara, é tudo tão mais idiota, sabe? Falta significado no que tá acontecendo. Virou só um episódio de besterol, alívio cômico. É no mínimo um episódio totalmente descartável. Realmente parece que tá lá só pra poder vender mais bonequinho com trajes diferentes do Miranha. Um grande desperdício de tempo, de adaptações, de sagas. No fim, eles ainda dão a entender que o uniforme vai virar vermelho e azul em homenagem ao Capitão América, inspirado no Capitão América. Eu não sei bem o que eu achei disso, sinceramente. O Peter nas HQs de fato respeita muito o Capitão. Eu acho que é até interessante, em alguma medida, você enaltecer o personagem do Capitão América, sabe? O status dele de herói que inspira os outros. Mas me incomoda pensar que isso mais ou menos reduz o uniforme clássico do Aranha a meio que uma cópia. Fiquei meio dividido com essa história de se inspirar nas cores do Capitão América. Indiretamente, você também está atribuindo as cores dos Estados Unidos em si, né? Mas aí isso seria patriota demais, né? Meio problemático. E tem muita gente que pensa que o uniforme do Homem-Aranha é vermelho e azul por causa das cores da bandeira dos Estados Unidos, mas não é, porque na verdade esse uniforme nem era vermelho e azul. Ele era vermelho e preto, só que o azul aparecia para ser como se fosse um reflexo da luz batendo no preto. Era como os quadrinistas da época costumavam colorir. Tanto que tem muitos personagens que tinham cabelo preto e sempre que tinham reflexo ou algum efeito de iluminação no cabelo era azul também. Mas esse reflexo fez muitas pessoas acharem que na verdade era azul e que a parte preta eram sombras. E aí acabou ficando. Ao invés de vermelho e preto, ficou vermelho e azul. E o último episódio foi o mais interessante porque, cara, apesar de tudo, eu acho que as adaptações que menos incomodaram, que mais funcionaram, realmente foram essas das gangues do Escorpião com a gangue do Lápide e o processo de transformação do Lincoln no Lápide. Ainda acho paia. Ainda acho que deveriam ter escolhido outros personagens para cumprir essas funções, mas uma vez que já foram esses os personagens escolhidos para avaliar a construção do desenvolvimento desses personagens, até que funcionou, vai. O Lincoln entrando na gangue no primeiro momento para proteger o irmão dele e se deixando corromper depois de um tempo. Talvez foi muito rápido, ele foi do garoto perfeito para um garoto que começa a se sentir bem por fazer parte do grupo e por ganhar um nome de vilão meio rápido, né? Depois da sua primeira briga de gangues. Mas os episódios são curtos, a animação não é sobre o Lápide, por mais que às vezes até pareça, de tanto foco que ele tá tendo. Ele quase que tem mais o dilema de não conseguir conciliar a sua vida social com a sua vida dupla do que o próprio Peter. Ele fica perdendo os treinos, o treinador dele inclusive aparece por causa disso, né, pra cobrar que ele apareça mais, porque agora ele tem que atuar como Lápide, né, como vilão de gangue. Mas não foi tão ruim assim, no fim das contas. Não sei se vão transformar ele em albino em algum ponto, ou se ele só vai ser o Lápide negão, mas realmente acho que foi o ponto mais interessante da série até aqui. E sobre as lacradas? Bom, como eu falei antes, a diversidade continua a todo vapor. A gangue do Escorpião precisa ter uma mulher berés em destaque logo abaixo dele. Eu não vou mentir, quando ela apareceu com a tatuagem no primeiro momento, eu cheguei a pensar, meu Deus, até o Escorpião vai ser mulher agora. Mas não, ainda é o Mac Gargan, mas tem uma escorpiona. Os vilões que formavam um casal, né, obviamente também tinha um homem e uma mulher, e o homem tinha que ser o idiota da dupla. Na ganguezinha do Camalhão com cabeça de martelo tem mais duas mulheres, e é justamente a mulher que ganha mais destaque, né, a Unicórnio, pelo menos até aqui. Inclusive essa Unicórnio ainda é super maromba, então tem aquela coisa da mulher masculinizada, dá uma surra, subjuga o Peter fisicamente. Eu poderia colocar isso como uma lacradinha, e talvez até seja um pouco pela masculinização da personagem, mas eu não posso fingir que, sei lá, o Peter já não teve problemas pra lidar com a Gata Negra ou com a Silver Sable. Então acontece em quadrinhos, mesmo mulheres que não têm necessariamente um superpoder, apenas são muito boas de luta e conseguem lutar com os caras. Mas a principal lacrada desses episódios, eu acho que veio através da melhor amiga do Peter, que tá num relacionamento cada vez mais esquisito. Realmente, muitas vezes dá aquela impressão de que o Peter é um amigo gay dela, mas eu não sei se eles estão querendo construir uma relação para além disso ali também. É estranho. Porém, essa é uma personagem que tá precisando lacrar verbalmente, sabe? Então, ela precisava te mostrar que ela era lésbica através de um diálogo. Wagner, ela não é lésbica, ela é bissexual. Whatever, né? Até aqui, ela simplesmente mostrou que ela gostava de mulher também. Não deu pra entender se ela de fato tem algum sentimento romântico pelo Peter. Mas, bem mais lacrador do que isso,
ela tá fazendo questão de mostrar que ela é uma comunistinha de escola. Ela já tinha criticado os bilionários nos 2 primeiros episódios, eu acabei nem falando na outra análise, mas agora de novo, ela voltou a criticar e ainda falou que o Harry provavelmente era só um cara muito rico e influente que usaria essa popularidade para entrar na política e ela precisaria combater isso através de uma revolução. Eu não sei se é exagero meu, mas considerando o que Hollywood tem feito nos últimos anos, eu peguei uma crítica ao Trump nas entrelinhas ali. Um ricaço que era celebridade, né, muito popular entre as estrelas e acaba utilizando tudo isso para entrar na política. E é uma coisa péssima que precisa ser combatida com uma revolução. Mas eu preciso pontuar, né, e isso eu realmente achei curioso e um pouco surpreendente, que a animação também parece dar uma cutucadinha nessa personagem. Primeiro, quando o Peter questiona, mas se você odeia tanto o Harry por ele ser esse bilionário que você vai precisar combater na revolução, por que você segue ele? E ela fica meio sem jeito. Eu sigo ironicamente, claro. Então, parece que o discursinho dela é meio que só discurso mesmo. Foi uma criticazinha, bem sutil, bem nas entrelinhas, mas tá lá. E no final rola uma aproximação do Harry com essa personagem por intermédio do Peter. E aí eu fico me perguntando se isso vai se desenvolver mais nos próximos episódios e vai ter um arco dessa personagem percebendo que ela estava sendo preconceituosa, talvez. Eu sei, é ir muito longe, mas narrativamente seria algo que aparentemente faria um pouco de sentido. Então foi o que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mas fora isso, até aqui o que fizeram com essa personagem foi mostrar que ela é uma asiática, lésbica, talvez bi, comunistinha que odeia bilionários. Ela tá bem chata, sabe? Bem chata. Aquela personagem que aparece em cena, você já espera se vai ter uma lacradinha, tá? Mano, é difícil gostar dela. Acho que esses são os principais pontos. A série não continuou tão terrivelmente insuportável como She-Hulk, por exemplo, que a cada episódio parece que conseguia piorar ainda mais. O que é até curioso, essa série fez o contrário do que muitas vinham fazendo, que é começar tentando atrair o público pra começar a lacrar depois. Essa não, essa lacrou pra caramba nos 2 primeiros episódios e depois diminuiu um pouco. Ela acabou se tornando uma série suportável, mas eu ainda continuo recomendando que você passe longe. Não precisa mesmo perder o seu tempo assistindo esse negócio. Tem mais um ponto que vale elogio, vai. Nesses 3 episódios, o Peter se soltou um pouco mais nas piadinhas. Ficou menos chola, tá um pouco mais reconhecível como Homem-Aranha. Mas ainda chola, né? Ainda dependente demais dos outros, sempre precisando de bastante ajuda e tendo dificuldade pra enfrentar até os vilões mais buchas. Então, por mais que tenha ganhado alguns pontinhos, ainda é Peter Morales o Spider-Chola, não se engane. Pra virar Homem-Aranha mesmo, vai ter que evoluir pra caramba, tá longe disso. Enfim, essa é a minha análise, voltamos na semana que vem pra falar dos próximos episódios. Muito obrigado pela sua audiência, deixa like, passa o vídeo adiante, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa um comentário também, ajuda no engajamento, tudo isso é muito importante. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final, valeu e até a próxima.